A melhor introdução geográfica que eu conheço para a história portuguesa está nestes 3 versos de Camões. Eis aqui, quase cume da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa. Essa situação foi realmente essencial para a história de Portugal. Para a história de Portugal e para a própria formação do povo português. Porque as primitivas populações do mundo tinham uma vida nómada, vagabunda, andavam geralmente no sentido do sol, deslocavam-se em imensos rebanhos, pastavam os frutos que a terra dava, pois iam em demanda de outras colheitas e, à medida que avançavam, expulsavam os povos que aí estavam, instalavam-se os povos expulsos, iam por sua vez a expulsar outros. Ora bem, nestas regiões, como esta em que eu estou, essa substituição dos povos não era possível. Daqui ninguém podia fugir para parte alguma. Chegavam novas migrações, lutavam, combatiam, acasalavam, misturavam-se e acabavam por se fundir numa grande amálgama de populações. Isso fez do português este tipo que nós somos. Nós não temos raça nenhuma. Não se pode falar na raça portuguesa. Se houvesse uma raça, nós éramos uma antirraça, feita com gente vinda de toda a parte ao longo de milhões de anos. Essas sucessivas migrações humanas podem hoje distinguir-se pelas diferentes técnicas com que trabalhavam a pedra. Bom, a pedra por isto. É possível que os primeiros homens se tenham servido de outros materiais, mas os que chegaram até nós são os que o tempo não consumiu. São pedras. E a técnica de transformar uma pedra qualquer num instrumento para bater, para atingir a caça, variou muito. Os arqueólogos designam as várias técnicas usadas, e usadas com intervalos de muitos séculos umas para as outras, pelo nome da região onde apareceram os jazigos mais significativos. Devo dizer que praticamente todas essas técnicas estão documentadas no nosso país, o que mostra exatamente isso, que gentes de toda a parte se vieram aninhar aqui. Ora, há cerca de 1 dúzia de milhares de anos, o clima da Europa sofreu grandes mudanças. A temperatura sobe, portanto, grandes conjuntos gelados desaparecem, os campos agricultáveis tornam-se muito mais numerosos, a fauna é muito mais parecida com a dos nossos dias e, de certo modo, o clima, por essa altura, fica muito parecido com o que é hoje o clima que nós temos. E isso, claro, faz surgir uma nova maneira de viver, uma nova época da pré-história, a que os arqueólogos chamam o Neolítico. O Neolítico, os homens agora já vivem em
Castreja. Vim contar-lhes isto precisamente aqui, no alto de um castro, vêem as habitações redondas. Era aqui que, quando chegaram os romanos, as populações viviam geralmente no alto de montes, assim, em aldeamentos rodeados por cinturas de muralhas, onde se defendiam. E é essa civilização castreja que domina quase todo o território português até ao século II a.C. Mas no século II, o que é que se passa? O domínio do Mediterrâneo era disputado por duas grandes potências, Roma e Cartago. Os cartagineses, para organizar exércitos para a guerra contra Roma, serviam-se da Península Ibérica. Aqui na Península havia realmente homens muito aptos para a guerra, muito valentes, e eles recrutavam aqui enormes exércitos que atiraram contra Roma. E os romanos vieram à Península fundamentalmente para impedir esse recrutamento, mas é claro, também chamados pela imensa riqueza mineira que toda a Península tinha. Os habitantes locais, os habitantes dos castros, os lusitanos, opuseram-se energicamente ao domínio romano. Ficou famoso, mesmo entre os romanos, o chefe dessa resistência, que era Viriato. Ele, durante alguns anos, travou grandes batalhas contra as legiões de Roma e venceu-as. Os romanos não o puderam derrotar, enfim, no campo de batalha, mas venceram-no à traição. Conseguiram subornar dois lugares tenentes que o apanharam distraído e o assassinaram. Estou-lhes a contar estas coisas diante de uma estátua que a cidade de Viseu fez a Viriato, porque ele pode ser que não fosse Viseu, mas era aqui desta região, da região dos Montes Hermínios, do lado do Atlântico, portanto, desta Serra de Estrela já mais atlântica. É curioso que aqui há um monumento verdadeiro, por detrás da estátua, vêem uma altura, bom, aquilo é um monumento a sério. Era ali um acampamento de uma legião romana. Os romanos, para se defenderem, levantavam grandes cômoros de terra, muralhas de terra, e era lá dentro que ficava a legião. Os romanos dominaram completamente toda a Península Ibérica durante mais de 5 séculos. Costumam referir-se às datas de 146 a.C. e depois 409 depois de Cristo, que é quando veio os bárbaros. Durante esses perto de 600 anos, a influência que os romanos têm na Península é tão grande, que nós hoje nem sequer conseguimos saber qual seria a linguagem que falávamos antes da vinda dos romanos. Porque a que hoje falamos é que os romanos nos ensinaram. Falamos o latim, claro, um latim já muito corrompido e estropiado, mas é latim que nós falamos. Mas não foi só na linguagem, foi o pão que se come, a maneira de fabricar o pão, que foi as técnicas da construção civil das casas, que chegaram até praticamente aos nossos dias, foram as leis. As nossas leis ainda são hoje decalcadas nas leis romanas. Foi a organização das cidades, foi tudo. Depois da vinda dos romanos, passamos a ser uma colónia da Itália, uma região em que se fala o latim, em que se pensa em latim, em que os homens se divertem à maneira dos latinos. E é claro que isso tem consequências decisivas
na história da civilização peninsular. Portugal hoje é uma nação românica. Isto quer dizer, somos uma pátria filha de Roma. Ficaram muitos vestígios da passagem dos romanos em todo o país. Há mais de 2000 monumentos romanos. É claro, alguns são muito importantes e ainda hoje estão de pé. Por exemplo, a Ponte Romana de Chaves. Ainda há pouco tempo passavam por lá pesados caminhões. Ou Centuncelas, que era o centro de uma região mineira. Ou realmente aquele criptopórtico de Coimbra, onde hoje está o Museu Machado de Castro, era, enfim, a base de um palácio romano. Ou o Templo de Évora, que se chama tanto tempo. Com as invasões bárbaras do princípio do século V depois de Cristo. Bom, eu penso que isto é só uma meia-verdade, porque é certo que os bárbaros mutilaram, incendiaram, degradaram as cidades que encontraram, chacinaram populações. Bom, de certo modo, eles destruíram uma civilização, mas não conseguiram substituí-la por nenhuma outra. Os peninsulares continuaram a falar em latim, continuaram a plantar os olivais, continuaram a colher o seu vinho, porque realmente os bárbaros não tinham uma civilização superior que se nos pudesse comunicar. Mas é evidente que as invasões bárbaras são um facto muito importante. Iniciam-se no ano 409, grandes bandos de povos germânicos, são os alanos, os vândalos, os suevos, atravessam as gargantas dos Pirineus, penetram na Península Ibérica e derramam-se um pouco por toda a parte. É curioso que a resistência dos romanos foi muito fraca. Em muitas partes nem resistiram. Bom, e a explicação é esta. É que os romanos também estavam a atravessar uma crise, era uma civilização inteiramente baseada na escravatura e, naturalmente, os escravos não estavam dispostos a lutar e a dar a vida pelos senhores que os oprimiam. Senhores que, diz um escritor dessa época, por vezes eram mais bárbaros do que os próprios bárbaros. Mas no ano de 516, portanto, cerca de um século depois, chegou à península uma outra grande invasão de povos germânicos, eram os visigodos. Os visigodos estavam já há muito tempo no Império, portanto, estavam de certo modo mais civilizados, mas também não eram portadores de uma cultura superior.
e por isso eles não puderam enriquecer a cultura peninsular. Apesar disso, eu acho que a influência na história das invasões visigóticas foi realmente muito grande. É com os visigodos que nasce uma classe nova, uma classe que não era conhecida na época romana, a nobreza. Os visigodos chegam, apoderam-se das terras e, portanto, ficam proprietários, servidos pelos antigos donos, que agora são os servos, e são realmente uma outra raça. Ora, o fidalgo é exatamente isso. É um grupo étnico diferenciado, mais branco, a pele mais clara, até se dizia que eles tinham sangue azul, porque a pele era branca. Uma classe militar, eles vinham da guerra, eram cavaleiros, ao passo que os outros tinham que viver do trabalho, e uma classe proprietária, que vive do fruto de uma terra trabalhada pelos outros. É a nobreza que vai ter um papel importantíssimo durante toda a Idade Média. É também com os visigodos que a Igreja assume um papel muito importante dentro do Estado. O clero católico já tinha surgido durante a época romana, porque o cristianismo instala-se no mundo romano. Mas a importância política desse clero dentro do Estado, esse é um facto que só acontece com os visigodos. Porquê? Exatamente porque os visigodos não têm cultura, não sabem latim e precisam do apoio dos bispos. Os bispos que, de certo modo, representam a continuação da cultura latina. As leis, durante a monarquia visigótica, são feitas nos concílios pelos bispos e o clero aparece como uma classe com um grande poder. Bom, e aqui temos como clero e nobreza, dois elementos fundamentais na sociedade medieval, aparecem respectivamente na época romana e na época visigótica. Vamos ver a seguir como com os mouros é o povo livre que vai surgir. Os muçulmanos invadiram a Península Ibérica no ano 711. A invasão, como sabem, vem do norte da África, atravessa o Estreito de Gibraltar, estreito que tem esse nome de Gibraltar precisamente por causa dessa invasão, é que o general chamava-se Tariq e passou a chamar-se ao estreito Jebel al-Tariq, quer dizer, o Estreito de Tariq, e devo-lhes dizer que teve um êxito militar fulminante. Os exércitos mouros derrotaram completamente os visigodos na grande batalha de Guadalete, isso é que foi em 711, e 3 ou 4 anos depois eram donos de toda a península, toda, com uma exceçãozinha lá em cima nas Astúrias, mas dominavam praticamente toda a península. Como é que se pode explicar essa queda tão rápida da península nas mãos dos invasores? Bom, há duas razões fortes. A primeira é que os visigodos tinham o monopólio das armas. Só os nobres visigodos é que podiam ser militares, é que tinham arte da guerra. Os outros não tinham nada a ver com a guerra, portanto, nem sequer foram vencidos. As populações hispano-romanas permaneceram na paz. A segunda razão era a grande tolerância religiosa de que os muçulmanos deram provas. Os muçulmanos usavam este sistema. Invadiam realmente as dioceses cristãs, mas se os cristãos aceitassem pagar um certo tributo, podiam manter o seu culto, as igrejas abertas, os seus sacerdotes, tudo como dantes. Bom, claro que se não pagassem esse tributo, mas se submetessem à lei do Islão, passavam a ser iguais aos outros.
É claro que, naturalmente, os próprios mouros estavam interessados em receber o tributo. Portanto, não houve também grandes perseguições por motivos religiosos. O domínio dos muçulmanos na península teve uma importância muito diferente conforme foi no norte ou no sul, porque eles lá nas regiões do norte estiveram um pouco mais de 100 anos. E aqui no sul, eu digo aqui no sul, porque lhes estou a falar diante de um castelo construído pelos mouros, Castelo de Alcácer do Sal. Alcácer do Sal, por exemplo, só foi reconquistada pelos cristãos no ano 1217. Esteve de mais de 400 anos em poder dos mouros. Claro que é uma influência muito mais duradoura. Do modo geral, costuma dizer-se que a influência dos árabes se deu sobretudo na agricultura, na introdução das novas plantas e nas técnicas do regadio. Bom, tudo isso é verdade. Mas isso teve importantes consequências na sociedade. O regadio permite que uma parcela pequena de terra sustente uma família. É o árabe que traz consigo a horta. E o hortelão é um homem livre. Vende os produtos do seu trabalho, vende-os na cidade. É assim que nasce um povo independente, um povo senhor do seu próprio destino. Penso, portanto, que estão agora definidos os 3 elementos da sociedade medieval portuguesa. Clero, surgido ainda na época romana, nobreza, nascido no tempo dos visigodos, e o povo, que nasce na época dos mouros. Depois da invasão dos mouros, um pequeno número de cristãos continuou a resistir nas montanhas das Astúrias. É a história de Covadonga. Ainda hoje Covadonga é considerado uma espécie de lugar sagrado. Bom, e essa pequena guerra, à medida que o poder dos mouros ia enfraquecendo, essa guerra ia avançando sobre a antiga terra dos mouros, e é essa guerra que se dá o nome de Reconquista. É claro que há muitas opiniões sobre o que foi a Reconquista, e eu creio que, de facto, trata-se do restabelecimento do regime de servidão que tinha sido derrubado com a derrota dos visigodos. Os novos senhores que vêm do norte chegam, os lavradores livres das aldeias são obrigados a voltar à sua antiga situação de servos da gleba, e por isso houve realmente muitas revoltas dos cristãos contra os seus novos senhores. Há mesmo um documento que chama a estes cristãos que cá tinham ficado os libertinos, quer dizer, os filhos dos escravos, e que diz que eles se revoltavam contra os seus antigos senhores, mas que eram reconduzidos à primitiva servidão, in pristinam servitutem. Isto revela claramente o caráter social da Reconquista. Os nobres vinham, apoderavam-se destas terras que estavam mais ou menos sem dono, sem autoridade, e era isso que se chamava a presúria. Presúria vem de presa, tomar presúria. Eu vim falar-lhes nisto aqui diante da estátua de um presor. É Vímara Pérez, que no ano de 868 tomou de presúria esta terra. Este cabeço, em que agora está a sede do Porto, era um cabeço quase deserto. Havia aqui apenas uma ermida. No centro da ermida está hoje a catedral. É claro que essa reconquista passa à linha do Douro, chega à linha do Mondego no ano de 1064.
é Coimbra que é conquistada pelos cristãos e passa a ser cabeça do novo condado, o condado conimbricense. É claro que o enfraquecimento dos Estados Árabes, a vinda dos cruzados à península, cruzados que, é claro, ajudavam os nossos reis na guerra contra os árabes, porque os reis aprovaram esta ideia. Tantas indulgências valia combater os mouros aqui na península, como combater os turcos lá na Terra Santa. Portanto, muitos cavaleiros cristãos da França, da Inglaterra, vieram aqui fazer a sua guerra. Tudo isso contribuiu para a vitória definitiva da cristandade sobre os mouros. Esses dois condados, o que tinha a cabeça no Porto e o que tinha a cabeça em Coimbra, eram governados por condes. Condes que eram praticamente independentes, mas realmente dependiam do Rei do Leão, prestavam vassalagem ao Rei do Leão. Ora, no ano de 1095, o imperador Afonso VI tinha o título de imperador porque era rei dos três reinos de Leão, Castela e Galiza. O imperador reuniu os dois condados do Porto e de Coimbra num só condado e deu todo esse território a uma filha, Dona Teresa, que por essa altura tinha casado com um fidalgo francês, o conde Dom Henrique, que era de uma poderosa família feudal francesa, os duques da Borgonha. Bom, e são eles, Dom Henrique e Dona Teresa, os primeiros príncipes de Portugal. Os seus túmulos estão hoje na Catedral de Braga e eu próprio estou a falar-lhes aqui em frente do Castelo de Guimarães, onde eles por vezes residiram. O conde morreu em 1114 e, naturalmente, o governo do condado passou para a rainha viúva, que era a mãe do jovem Dom Afonso Henriques. Quando o pai morreu, ele ainda era uma criança. Mas, é claro, era uma criança que cresceu e, em 1122, já se armou a si próprio cavaleiro na Catedral de Samora. Ele armar-se a si próprio queria dizer que não reconhecia ninguém acima de si. Ora, por essa altura, a condessa Dona Teresa apoiava-se muito nos nobres galegos. Estava até casada com um grande fidalgo da Galiza, o conde Fernão Pérez de Trava, que tinha uma posição de chefia em tudo o que dizia respeito aos assuntos portucalenses. Bom, e os portugueses não viam com bons olhos essa espécie de sujeição à Galiza. Havia resistência e o jovem Afonso Henriques vem a encabeçar essa resistência, apoiado por um lado pelos burgueses de Guimarães, pelo arcebispo de Braga e também por muitos fidalgos portucalenses. E Afonso Henriques, com essas forças, resolve apoderar-se do governo do condado. É claro que a mãe não concordou. A mãe entendia que a condessa era ela. E os dois, mãe e filho, travaram um combate no campo de São Mamede, perto do Castelo de Guimarães. Devo dizer que, passados alguns anos, a esse lugar já se chamava o Campo de São Redanhas. Redanhas, em sentido figurado, quer dizer feitos de valentia, atos corajosos. Compreendo perfeitamente que ao sítio onde houve uma batalha se tenha ligado essa ideia de feitos valentes. Ora, nós sabemos, e sabemos perfeitamente, porque Fernão Lopes o diz, onde era o Campo de São Redanhas. Ficava a meia légua de Guimarães, na estrada
de quem vem do Porto para Guimarães. O lugar é, portanto, o que agora estão a ver. As tropas de Dona Teresa vinham atacar e precisavam de passar o rio, certamente por aquela ponte que já nessa altura existia. E foi aqui que se deu o combate que fez nascer Portugal. Depois do combate de São Mete, é Afonso Henriques quem governa entre as muitas ações militares de Dom Afonso Henriques. Nenhuma ficou tão célebre como a Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique é realmente um caso curioso. Não há dúvida que houve uma batalha, foi no ano de 1139, entre as forças de Dom Afonso Henriques e forças mouras. Dizem que eram muitos reis, enfim, porque depois a lenda foi ampliando e acabou por transformar essa batalha num acontecimento extraordinário, estrondoso, com a própria intervenção de Deus, com o milagre. Deus veio do céu à terra e apareceu a Dom Afonso Henriques para lhe anunciar que ia dar a vitória em troca de depois ele, Dom Afonso Henriques, lhe dever consagrar este país. É curiosa essa história, porque realmente a lenda do milagre só aparece no século XVI, mas foi acreditada piedosamente no século XVI, XVII, XVIII, e é preciso chegarmos quase ao fim do século XIX para que o nosso grande escritor Alexandre Herculano tenha mostrado o que havia de, enfim, inadmissível em todas essas fantasias. Chegou-se mesmo ao ponto de dizer que nem sequer houve batalha. Isso não é verdade. Realmente houve uma batalha de Ourique. Não se sabe ainda hoje ao certo onde, não se sabe. Estou a falar-lhes nisto aqui no monumento feito à Batalha de Ourique, ao monumento em Vila Chã de Ourique, nas imediações da Vila do Cartacho. Um belo monumento que representa aqui os ricos homens do tempo de Dom Afonso Henriques e lá em cima o vulto da Vitória. Bom, mas se somos ao Alentejo, à região de Ourique, eu podia-lhes mostrar outro monumento à mesma batalha. Há outras regiões, por exemplo, Leiria, diz que foi lá. A verdade é que, ao certo, não se sabe onde foi a batalha. Que a batalha existiu, não há dúvida nenhuma. E que essa batalha deu ao jovem Dom Afonso Henriques um enorme prestígio que lhe foi útil para alcançar a realeza e a independência, disso também não pode haver dúvidas. A partir de 1140, Dom Afonso Henriques já assina rei. Afonso, rei dos portugueses. Para se poder considerar um rei independente, ele naturalmente não podia prestar vassalagem ao rei de Leão. E, de facto, nunca a prestou. Mas é claro, isso custou-lhe combates sangrentos, negociações muito hábeis. E em 1143, esta data também é importante, numa reunião que foi feita na cidade de Zamora, o próprio rei de Leão deu a Afonso Henriques já o tratamento de rei. Finalmente, em 1179, pela primeira vez, o Papa, numa bula célebre, Manifestis Probatum, reconheceu Afonso Henriques como rei de Portugal. É claro que a independência de Portugal deve muito a Dom Afonso Henriques,
Mas não foi apenas a valentia, a teimosia e o gênio político de um homem que estiveram na base do nascimento de uma nova nação. Portugal tornou-se independente, isto é, tornou-se nação que tem o direito de se governar a si própria, porque toda a região tinha um caráter próprio e principalmente porque existia um povo português, um povo com uma língua própria, uma língua muito diferente da que se falava em Castelo ou em Leão. Esse povo tinha conhecido uma situação de quase liberdade no tempo dos mouros e agora apoiava o príncipe que protegia os concelhos que eram o vestígio da liberdade popular ameaçada pela Reconquista. De facto, foram os concelhos que deram a Dom Afonso Henriques a força que lhe permitiu ser independente, a começar pelo Conselho dos Burgueses aqui de Guimarães, que lhe permitiu resistir a um cerco posto pelo rei de Leão e que lhe deu também as tropas que lhe fizeram ganhar o combate de São Mamede. E à força do povo juntava-se a força dos bispos, que queriam ver as suas dioceses independentes das sés metropolitanas de Toledo e de Compostela. Ele manteve, por um lado, a guerra com os mouros, e conseguiu que a fronteira do seu reino passasse da linha do Mondego para a linha do Tejo, com a conquista definitiva das grandes cidades de Santarém e de Lisboa, e com Lisboa apoderou-se de Sesimbra, de Sintra, de Palmela. Constroem-se grandes monumentos, como é, por exemplo, a Sé Velha de Coimbra, ou a Sé de Lisboa, ou o convento de Alcobaça. Olhem, ou este convento de Santa Cruz de Coimbra, ou São João de Tarouca, ou o Castelo de Leiria. É, portanto, um grande e construtivo reinado. A monarquia que nasceu assim, com Dom Afonso Henriques, foi essencialmente popular, no sentido de que a força do rei era a força do povo. Governou Portugal desde 1127 até à data da morte, em 1185, portanto, durante 58 anos. Quando ele morreu, Portugal era considerado já um reino independente e estava em franco progresso. Ele dispôs que depois da morte queria que o enterrassem em Coimbra, no altar-mor do mosteiro de Santa Cruz, que ele próprio tinha fundado. E eu venho dizer estas palavras precisamente em frente do túmulo do fundador da nacionalidade. Este túmulo que estão a ver, que é grandioso, é uma homenagem ao fundador de Portugal. É claro que é já obra do rei Dom Manuel, que em cerca de 1520 manda construir este grande monumento. Mas é ali que, desde a morte, jazem os seus restos mortais. Mas talvez o aspecto mais notável do seu governo seja a proteção que ele deu constantemente aos conselhos dos moradores. Discute-se muito ainda hoje qual é a verdadeira origem dos conselhos medievais portugueses. Bom, há quem diga que eles representam os municípios romanos, municípios que tinham estado esquecidos durante alguns séculos, mas que ressuscitaram na Reconquista.
Eu penso que não foi assim. Eu penso que os municípios romanos realmente desapareceram quando desabaram todas as instituições da autoridade romana e foram substituídos pelas autoridades dos nobres que se apoderaram das terras depois da invasão visigótica. Mas depois, os invasores mouros mataram ou expulsaram os donos visigóticos das terras e os moradores que lá ficaram, que eram os vizinhos. Esta palavra vizinho é curiosa porque vem de vicus. Ora, é vicus que deu Vigo. Depois os árabes substituíram pela palavra deles aldeia. O vicus era uma aldeia. Os moradores das terras ficaram sem senhores e tiveram de se organizar para resolver os seus próprios problemas, os problemas da sua vida coletiva, porque alguém tinha que fazer justiça, alguém tinha que mandar reparar os caminhos por onde se passava, tinha que mobilizar e administrar os lagares do vinho e do azeite, os afolhamentos da terra, o regime da pastorícia. Tudo isso eram problemas de todos e que só podiam ser resolvidos por todos. Por isso, os vizinhos reuniam-se. Penso que nos primeiros tempos não haveria passos do concelho, portanto, reuniam-se à sombra de grandes árvores e aí decidiam coletivamente o que é que se devia fazer. O nome que se dava a essas reuniões era os conventos públicos vicinorum, quer dizer, as reuniões coletivas dos vizinhos. E, portanto, a autoridade que outrora era exercida pelo nobre visigótico passa agora a pertencer à reunião coletiva dos vizinhos. Reparem que isto é uma mudança profunda. No mundo romano e depois no mundo visigótico, quem governa a terra é o dominus, o dono. Na sociedade posterior à invasão sarracena de 711, os senhores da terra são mortos ou são expulsos e quem governa a terra são os vizinhos. Isto são dois caminhos opostos: senhorialismo ou municipalismo. Se a terra fosse de um nobre ou da igreja, não pagava impostos, quer dizer, era imune. Mas se a terra fosse de um concelho, isto é, se ela fosse governada pelos vizinhos, o senhor era o rei e, portanto, era ele quem tinha direito a receber os impostos. Impostos que eram fixados nos forais. Impostos e serviços, entre outros, um serviço militar que consistia em, durante um certo número de semanas por ano, sempre na primavera, cada concelho tinha que pôr ao serviço do rei um certo número de cavaleiros, eram esses os famosos cavaleiros vilãos, um certo número de besteiros, eram lavradores armados de bestas, e um certo número de homens de pé. É claro que isso tornava o rei o mais forte chefe militar do país, porque cada concelho mandava poucos homens, mas muitos concelhos formavam uma grande hoste. Nenhum senhor, nenhum conde podia ter a veleidade de medir forças com hoste real. O trono português teve assim, desde o início, na sua base, a força do povo. E também isso marcou o nosso destino histórico e modelou a maneira de ser política da nação portuguesa. A Dom Afonso Henriques sucede no trono o filho, Dom Sancho I. Dom Sancho foi também um grande rei, concedeu muitas dezenas de forais, fez nascer a vida em povoados que eram montes de ruínas. A Sancho I sucede Dom Afonso II. Ele reinou pouco tempo, mas foi também um grande rei. É ele quem convoca as primeiras cortes, é ele
quem publica as primeiras leis gerais. É realmente um rei que tem de enfrentar já as primeiras reações dos nobres, mas quando morre, quem sucede no trono é um filho dele, Dom Sancho II, que ainda é muito pequeno. Não sabemos a idade, a crónica só diz que estava na puerícia, quer dizer, era uma criança. Os nobres aproveitaram essa circunstância e o reinado de Sancho II é de facto tumultuoso, cheio de conflitos sangrentos, de guerras civis, de atos de violência sobre as vilas, sobre os concelhos, sobre as igrejas, sobre os celeiros e as adegas dos conventos. Bom, isto leva os representantes dos concelhos e os bispos a apresentar uma queixa ao Papa, dizendo-lhe: este homem não sabe governar, o país caiu realmente num inferno. O Papa acreditou nas queixas e todos os documentos que existem nos levam a crer que as queixas tinham razão. É um período infeliz, esse reinado de Sancho II. Por isso, o Papa era o Papa Eugênio IV, considerava-se o chefe de toda a cristandade, retirou o governo de Portugal ao rei Dom Sancho e entregou-o a um irmão mais novo, Dom Afonso, que vivia em França, casado com uma grande fidalga, Dona Matilde, que era condessa de Bolonha. Daí, ao nosso Dom Afonso, ficou para sempre o alcunha de o Bolonhês. Aliás, ele assinou sempre Conde de Bolonha, até que, é claro, depois de ser rei de Portugal, assinava como rei de Portugal. Dom Afonso vem de Paris para tomar conta do reino de Portugal, é bem recebido em Lisboa, mas Dom Sancho tenta resistir e há uma guerra civil que ensanguentou o país durante cerca de 2 anos, mas Dom Sancho foi vencido, teve que sair de Portugal, foi refugiar-se em Toledo, onde morreu pouco depois, e o bolonhês sobe ao trono, é Dom Afonso III. Com o reinado do bolonhês, restabelece-se a paz e a organização no país. O povo é pela primeira vez chamado a tomar parte nas cortes. E estou-lhes a falar em primeiras cortes, aqui na cidade de Lamego, também ligada às cortes por uma lenda inventada no século XVII, que diz que foi aqui, em Lamego, que Dom Afonso Henriques reuniu as famosas cortes de Lamego, que realmente nunca existiram. Isso é uma lenda inventada por imaginosos cronistas. A lenda entrou, de certo modo, na história, porque houve muitos atos importantes da vida portuguesa, até a nossa independência, em que se falava no direito definido nas cortes de Lamego. Para falar no reinado de Dom Afonso III, nenhum lugar está mais indicado do que Leiria, porque, de qualquer forma, a única notícia segura que temos das cortes com representantes do braço popular são realmente essas cortes de Leiria de 1254. Pensa-se que as cortes estiveram reunidas na igreja de São Pedro. É a igreja cuja fachada românica podem ver atrás de mim. Fica aqui no sopé do Castelo de Leiria. É um castelo que tem coisas muito anteriores ao Dom Afonso III. Por exemplo, aquela parte central com a torre de homenagem, aquilo vem do princípio da monarquia, e também tem coisas muito mais modernas do que o Dom Afonso III. Aquela linda alcáçova com janelas debruçadas sobre o que hoje é a cidade, tudo isso é do tempo de Dom João I, portanto, já dos princípios do século XV. Há muitas outras coisas que nos lembram a Revolução do Bolonhês. Por exemplo, a bandeira do rei até ao Dom Sancho II
são apenas as 5 quinas em Campo Branco. Portanto, a hoste real ia atrás daquela bandeira. Mas o Dom Afonso III, o Conde de Bolonha, quando vem para o reino, tem que trazer uma bandeira que o distinga. Ora bem, ele tinha sido apoiado em França por uma tia materna, que era a Rainha Dona Branca de Castela, cuja bandeira era vermelha, toda bordada com castelos de ouro. Era isso que queria dizer Castela. O nosso príncipe sobrepõe a bandeira branca das quinas à bandeira vermelha dos castelos e deu o resultado que estão a ver. As 5 quinas rodeadas pela faixa dos castelos, que ainda hoje figura na bandeira nacional. Com Dom Afonso III, muitas coisas mudam em Portugal e um dos passos importantes é a conquista definitiva do Algarve logo em 1249. Notem que ele só era rei desde 48, porque é em 48 que morre em Toledo o rei Dom Sancho. Pois logo em 49 ele à pressa vai conquistar as últimas praças mouras do reino do Algarve. Porquê essa pressa toda? Bom, é porque realmente quem se considerava com direito a conquistar o Algarve era o rei de Leão e Castela. Aquilo ele entendia que era um direito dele. Por isso, quando os portugueses conquistaram aquelas praças, surgiu um conflito entre a coroa portuguesa e a coroa castelhana. Conflito que Dom Afonso III resolveu com uma extrema habilidade. Casou com uma filha, é certo, uma filha bastarda, Dona Beatriz, filha do rei de Castela, do rei Afonso X. E o rei de Castela, Afonso X, deu o Algarve ao primeiro neto que nasceu desse casamento. Portanto, esse primeiro neto vem a ser o rei Dom Dinis. Bom, quando o rei Dom Dinis cresceu, aquilo era um reino à parte, mas pertencia ao rei de Portugal, e foi assim que o Algarve se integrou na coroa portuguesa. Devo-lhes dizer que esta revolução que põe no trono bolonhês, a revolução de 1245-1248, é pouco conhecida dos portugueses. Tem muitos pontos de semelhança com a revolução que século e meio mais tarde vem a mudar também o destino nacional, a revolução de 1383-1385. A razão porque uma é tão conhecida e outra tão pouco, creio que é só esta. A revolução de 83-85 teve um escritor genial que a descreveu, que era Fernão Lopes, ao passo que a revolução de 1245-48 não teve ninguém que lhe dedicasse uma crónica.